Olá, colegas, novamente. Então, a gente retorna com informações agora dentro do Troca de Ideias. Antes, a gente participou falando com o Sindicato dos Professores de Lajeado, que fez uma carta aí com algumas reivindicações. Conversamos com o Jaisso, que é o presidente do sindicato. Ele falou sobre algumas demandas, entre elas destacou a questão de horas extras nos eventos das escolas, falou sobre o reajuste do plano de carreira, né, uma revisão, aliás, do plano de carreira, e citou aí também falta de diálogo com a administração municipal. Por isso, agora a gente conversa com a secretária de Educação de Lajeado, Adriana Vettorello, para saber um pouco mais sobre essas reivindicações, sobre essa carta, como a secretaria recebeu essa carta. Secretária, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, Gabriela, por este espaço também. Sempre importante fazer as escutas, né, de ambos os lados da situação. Vamos começar então com a questão da carta aberta, né, que também chegou para mim até como uma surpresa, das reivindicações postas na carta. Mas antes então de falarmos da carta, a gente vai falar, iniciando, eu penso que é importante, na questão do diálogo. O diálogo entre Secretaria de Educação, acredito que também da administração, pelo tanto que eu acompanhei nos 3 últimos anos, quando a gente ainda tinha como presidente do sindicato a professora Rita, sempre foi um espaço de diálogo muito aberto. A gente sempre conversou, a gente sempre buscou alternativas em conjunto, sempre houve a escuta. Da mesma forma, quando a professora Rita se afasta do sindicato, entra o professor Jaisso, eu logo cumprimento o professor e me coloco à disposição para juntos sempre buscarmos aquilo que a gente entende de valorização do profissional da educação. E que a gente sempre estaria de portas abertas e com o diálogo sempre aberto, e nós tivemos sempre um diálogo muito tranquilo. Tanto eu quanto a minha equipe, todas as vezes que o Jaisso foi recebido aqui na Secretaria de Educação, o diálogo sempre foi muito tranquilo e o diálogo existe. Na questão da compensação de horas, no início do ano letivo, nós apresentamos o calendário escolar, que está computado os 200 dias letivos para o estudante que tem que fazer as 800 horas. Geralmente, na primeira reunião de fevereiro, quando as equipes retornam das férias, nós apresentamos o calendário, como ele vai se constituir. Nessa apresentação do calendário, a gente colocou a questão da compensação de hora quando nós fazemos horas a mais, seja para alguma reunião, um evento, uma assembleia de pais, qualquer atividade que o professor fizer para além da sua carga horária. Nós temos professor com carga horária de 20 horas, 30 horas, 40 horas e até 50 horas. Aquilo que ele faz a mais, hoje, para o professor, é adotado o regime de compensação de horas. Não impede que a gente, ali na frente, agora olhando o plano de carreira, preveja a hora extra para o professor também. Hoje nós não trabalhamos com hora extra para o professor. Os demais servidores têm a condição da hora extra, né? Então ele vai fazer talvez no final de semana, no sábado, ele vai trabalhar, vai fazer esse serviço. E hora extra ainda tem que ser considerado um serviço extraordinário, ele não pode ser algo repetitivo e ser considerado hora extra. Se ele trabalhar no sábado, ele vai perceber para além, né, 50%. Se ele trabalhar no domingo, ele vai ganhar um adicional de 100%. A gente pode prever isso agora, estudando o plano, finalizando esses estudos, dá para prever a questão da hora extra. Só que tem que ficar bem definido, porque já está definido no nosso regime de trabalho. Hora extra é uma coisa e compensação de hora é outra. Se eu for para a hora extra, eu quero optar fazer hora extra, eu ganho esse extra de acordo com o que diz o regime. Se eu optar por compensação de hora, eu trabalhei 2 horas, eu me compenso 2. Eu trabalhei 3 horas, eu me compenso 2. O que o sindicato trouxe para nós, trazendo essa dinâmica do deslocamento do professor, ou se ele não se desloca, ele fica lá aguardando até a reunião iniciar, que o professor pudesse ganhar isso dobrado. No nosso regimento não prevê dobrar essas horas, é hora por hora, o que a gente diz, trabalhei 2, ganhei 2. Na ocasião que recebemos o professor Jaisso aqui, presidente do sindicato, nós colocamos para o Jaisso que nós havíamos feito esse estudo do calendário, mas que nós teríamos reunião com as equipes diretivas, tanto de EMEI quanto de EMEF. Essas reuniões aconteceriam entre 11 de março e 19 de março, que é hoje com a educação infantil, e que ouvindo as equipes que lá na ponta conversam com os seus servidores, com o professor, com o monitor, enfim, com o seu servidor que está lá na escola,
vai conversar, iria trazer para nós a demanda e depois a gente reavaliaria e daria as novas orientações. Então, vamos repetir, diálogo sempre houve. A Secretaria está aqui e sempre vai querer dialogar, porque nós entendemos que juntos, sim, a gente precisa buscar a valorização do profissional do magistério e eu diria mais o profissional da educação, porque todos que fazem parte da escola é considerado profissional de educação. Então, não é só o professor, o docente de sala de aula, é todo aquele servidor que trabalha dentro da escola. Eu acredito que tanto com o Sindicato dos Servidores Geral quanto o Sindicato dos Professores de Lajeado, o diálogo ele sempre aconteceu. Semana passada recebi a Patrícia juntamente com a doutora Ana, fizemos uma reunião aqui, onde a gente sempre discute demandas, situações que chegam no sindicato, elas nos procuram, querem conversar, a gente conversa, a gente alinha. Da mesma forma a gente sempre fez com o Sindicato dos Professores, né? Na época com a Rita e agora com o Jais. Então o diálogo, eu reafirmo, sempre houve, a Secretaria sempre fica de portas abertas, a Secretaria sempre vai aceitar que o sindicato traga a demanda. Uma vez posta a demanda para a Secretaria de Educação, que também tem sua autonomia relativa, vai fazer a demanda junto com a administração municipal, onde eu entendo que a prefeita também vai fazer uma análise e ver a condicionalidade de atender a solicitação. Então, o diálogo houve, compensação de horas eu já falei, hora extra é uma coisa, compensação de hora é outra, fazer hora dobrada para ganhar lá no final do ano. Então, a gente sempre diz para os gestores, tudo que o servidor, o professor trabalhar a mais, ele registra e vai compensar lá no final do ano, quando a aula para 23 de dezembro, para o professor não precisar vindo para a escola trabalhar porque não tem mais estudante, ele pode se compensar dessas horas que ele já trabalhou. Então, falei do diálogo, falei das horas e o plano de carreira. O plano de carreira foi estudado com o sindicato em 2023, SEAD, SED e sindicato. Nós fizemos todo um registro, levantamento das demandas e depois se entendeu que a gente deveria buscar uma assessoria com uma empresa que fizesse uma minuta com tudo isso que foi discutido. Minuta está feita, hoje está em discussão SEAD e a SED. Nós estamos agora na fase final, olhando questões de valores para cargos comissionados, de diretor, vice-diretor, enfim, a parte de difícil acesso, difícil provimento. Uma vez isso alinhado, que hoje à tarde inclusive tem reunião e que eu deixei isso claro quando eu recebi o Jason, que nós estávamos nesse trâmite com o plano de carreira. Inclusive eu falo para os diretores que nós estamos sim estudando o plano de carreira. Hoje, feita essa demanda, vai depois para o gabinete fazer o impacto financeiro e se ele está de comum acordo, se tem condição de realmente pagar esses valores que a gente solicita nos cargos comissionados. Volta a minuta para a DPM, que vai fazer a minuta final com os ajustes. Depois vai para a apreciação do sindicato, que pode levar para a Assembleia, vai para vereadores. E a gente acredita que meados de junho, julho, a gente vem trabalhando com essa data. A gente não queria estender mais do que isso, porque o plano de carreira, ele não é desta administração. O plano de carreira, eu tenho 30 anos de magistério, o plano de carreira não acontecia antes, ele já está muito defasado. E nós começamos, quando eu assumi em 21, em 22 eu começo a puxar fora a questão do plano de carreira e a gente começa os estudos. Então, a minuta está pronta. Precisa se reavaliar a questão de valor. Uma vez feito isso, todos os interessados terão posse da minuta, poderão discutir e, para final, então, haver a votação, né, se de comum acordo da parte de vereadores. Perfeito, está esclarecido, a gente está com adiantar aí do tempo também, mas importantes os esclarecimentos, né? Agradecemos a secretária de Educação de Lajeado, Adriana Vettorello, então conversando conosco, como a gente disse mais cedo, ouvimos o sindicato que tem essas reivindicações, mas a secretária explica, né, principalmente essa questão das horas, a questão do plano de carreira, que é um dos pontos tratados por eles também. Depois tem uma matéria completa também, independente.com.br, com informações da reportagem Gabriela Rautrive.